Os antigos egípcios do norte da África. Essa antiga civilização deixou para trás inúmeros monumentos que até hoje nos fascinam, mas também teve seus terríveis lados escuros, que ficaram escondidos por séculos. É por isso que hoje vamos viajar para essa misteriosa civilização e explorar algumas descobertas arqueológicas inovadoras que mudaram completamente a nossa compreensão sobre essa parte do mundo. Número 15, o Labirinto de Avara. Esse lugar é simplesmente fascinante. Também conhecido como a Pirâmide Negra de Dashur, o Labirinto de Avara é um local onde segredos estão escondidos e histórias antigas ganham vida. Localizado cerca de 60 milhas a sudeste do Cairo, bem no meio do deserto, essa estrutura tem sido motivo de controvérsia tanto para turistas quanto para arqueólogos. Talvez isso se deva ao fato de que foi construída por Amenemhet III, o sexto faraó da 12ª dinastia. Essa pirâmide tem cerca de 75 metros de altura, com uma base de 105 metros e uma inclinação de 57 graus. O que a torna ainda mais interessante é a estrutura subterrânea que foi descoberta por arqueólogos em 2008. Essa passagem subterrânea é tão intrigante que Heródoto, o historiador e geógrafo grego do século V a.C., a descreveu como um complexo extraordinário, com inúmeros quartos. As estruturas subterrâneas do labirinto são divididas em duas seções, uma para o rei, no quadrante oriental, e outra para suas esposas, no quadrante sul. Ambas as seções têm suas próprias entradas e são conectadas por dois corredores. Dentro da Câmara do Rei, encontramos um sarcófago de granito com um belo motivo cerimonial. Já nos aposentos da rainha, foram encontrados sarcófagos semelhantes aos dos reis, além de várias peças de joias, como um frasco de perfume de alabastro, 2 cabeças de massa e 7 caixotes de alabastro em forma de patos. Essa passagem complexa possui um significado ritual, pois as câmaras foram descritas como a morada de Osíris, o deus governante do submundo. Algumas dessas passagens levam à seção do rei, que ainda está em grande parte intacta e contém um sarcófago e os chamados canopos. O labirinto contém 12 quartos cobertos com portões voltados um para o outro, e há 2 tipos de câmaras, uma acima do solo e outra acima do conjunto superior das câmaras. Apesar das tentativas de representar o labirinto com base em descrições de textos antigos, a verdade do que está abaixo das areias de Avara continua indescritível. Esse mistério em torno do labirinto se tornou um enigma cativante que continua desafiando nossa compreensão da história. Número 14, o túmulo da Rainha Desconhecida. Depois da descoberta do túmulo de Tutancâmon, os arqueólogos continuaram fazendo descobertas surpreendentes no sítio arqueológico de Saqqara. Uma equipe de arqueólogos encontrou o túmulo de uma rainha egípcia, que ainda não foi identificada nos registros históricos. Além disso, foram encontrados cerca de 300 caixões contendo descobertas fascinantes. Esse túmulo contém centenas de múmias, que se acredita pertencerem a altos generais de Tutancâmon, seus conselheiros e outras personalidades da época. Cada caixão possui uma decoração espetacular, com rostos esculpidos representando homens e mulheres, além de cenas do Livro dos Mortos, um texto funerário do Antigo Egito. Cada caixão individual traz o nome do falecido e mostra os 4 filhos de Horus, os protetores dos órgãos do falecido. Alguns caixões possuem 2 tampas, e os arqueólogos também encontraram artefatos como pequenos jogos, estatuetas conhecidas como estátuas Shabtis do deus Ptah Sokar e até mesmo um machado de metal encontrado nas mãos de um soldado mumificado. No entanto, a característica mais surpreendente desse túmulo é que ele é feito de ouro maciço. Os arqueólogos o chamaram de Rainha Real Neatre, alguns a chamam de deusa da criação ou mãe do deus Sol. Essa descoberta monumental reescreveu o que sabíamos sobre a história e adicionou uma nova rainha aos nossos registros. No entanto, desvendar os mistérios que cercam ela e os outros 300 caixões tem sido uma tarefa assustadora para os cientistas, já que a maioria dos enterros conhecidos em Saqqara pertencem ao Império Antigo ou ao período tardio, enquanto esses caixões são do Novo Reino. Mas, felizmente, com o avanço das pesquisas, esperamos desvendar esses mistérios em breve. Número 13, a Pedra de Roseta. Essa pedra é simplesmente surpreendente. Em 1979, durante a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, um grupo de soldados liderados por Pierre-François Bouchard tropeçou na Pedra de Roseta enquanto cavava a fundação de um forte perto de Roseta, uma região que agora é chamada de Rashid, cerca de 35 milhas a leste de Alexandria. Essa pedra,
que tem quase 4 pés de comprimento e 2,5 pés de largura, é uma laje de basalto preto com inscrições antigas. Os escritos nela foram considerados um decreto escrito por um conselho de sacerdotes, confirmando o direito de um adolescente de 13 anos, o faraó Ptolomeu V, para governar o Egito. O que torna essa pedra notável é o fato de que ela não foi escrita em apenas um ou 2 idiomas, mas em 3 idiomas. Isso mesmo, 3 idiomas diferentes. Ela continha fragmentos de passagens escritas em hieróglifos egípcios, gregos e demótico egípcio. Na época de sua descoberta, apenas a língua grega era conhecida, o que tornava a decifração das outras 2 línguas uma tarefa impossível. No entanto, estudiosos como Thomas Young, um físico inglês, e Jean-François Champollion, um estudioso francês, conseguiram decifrar o código e desvendar o segredo por trás dos antigos hieróglifos egípcios e textos demóticos. A história conta que essas pedras foram colocadas em todos os templos consideráveis no Egito. Hoje em dia, a Pedra de Roseta está alojada no Museu Britânico, o que tem gerado muita controvérsia, já que os egípcios repetidamente pediram que a pedra fosse devolvida ao seu país de origem. Alguns historiadores agora apoiam o pedido dos egípcios, alegando que a devolução da Pedra de Roseta ajudaria a preservar a história. Número 12. Câmara secreta descoberta dentro da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é realmente uma maravilha do mundo antigo. E mesmo após séculos de estudo, ela ainda guarda segredos impressionantes. Recentemente, uma equipe de pesquisadores das pirâmides fez uma descoberta incrível em uma câmara secreta escondida sob a face norte da Grande Pirâmide. Essa passagem secreta foi encontrada através de uma técnica avançada chamada mão de raios cósmicos e exames de radiografia, além do uso de uma câmera endoscópica. O resultado da varredura mostrou que a passagem poderia acomodar várias pessoas ao mesmo tempo, levantando a questão se esse subterrâneo era uma sala de reuniões para faraós. Os pesquisadores acreditam que essa câmara nunca foi usada ou acessada por décadas. Número 11. O Homem de Ouro. Em uma escavação no antigo túmulo de Saqqara, na antiga capital egípcia de Mênfis, os arqueólogos anunciaram uma série de descobertas incríveis. Entre elas, uma múmia de 4.300 anos coberta com folhas de ouro. Essa múmia, que são os restos mortais de um homem chamado Acachapis, foi encontrada em um sarcófago de pedra selado na parte inferior de um eixo de 33 pés. Ela estava completamente coberta com camadas de ouro, sendo o indivíduo mumificado mais antigo que não pertence à realeza. Além disso, a múmia usava um cinto de túnica, uma faixa na cabeça e uma pulseira no peito, que eram emblemas de pessoas ricas naquela época. Os historiadores ficaram intrigados com esse totem dourado. Francesco Tiradriti, um egiptólogo da Universidade de Ana, na Itália, descreveu o cinto de túnica usado pela múmia como um objeto antigo usado para preservar a presença viva do falecido. Esse símbolo também pode oferecer insights sobre antigas crenças religiosas. Ali Abu Daxis, outro arqueólogo envolvido na escavação, afirmou que essa descoberta ajudou a conectar os reis medievais com as pessoas que viviam ao seu redor. Além da descoberta do Homem de Ouro, estátuas, amuletos, ferramentas, cerâmicas e várias pinturas de parede também foram encontrados. Esses achados, incluindo as múmias, acredita-se que datem do V e VI dinastias do Antigo Império. Após a utilização de técnicas de datação absoluta, os arqueólogos descobriram que esses itens têm mais de 4.500 anos de idade. Número 10. Nas múmias de língua dourada. Em fevereiro de 2021, no templo de Tapazirus Magna, arqueólogos de Alexandria encontraram conjuntos de túmulos contendo múmias com línguas douradas, que se acredita terem existido desde o período greco-romano. Em dezembro do mesmo ano, no sítio arqueológico de Oxarincus, perto da cidade moderna de Albanaza, foram encontradas práticas funerárias semelhantes de enterrar os mortos com línguas de ouro, em uma escavação recente no governadorado de Manufia, no Egito. Uma descoberta excepcionalmente única aconteceu quando um grupo de arqueólogos encontrou não apenas 2 sarcófagos, mas também um que permanecia completamente selado e intacto. Os 2 primeiros já haviam sido saqueados por ladrões de túmulos, mas ainda continham 2 corpos humanos com a estranha língua dourada. Além disso, um grande sarcófago de pedra calcária foi encontrado, e o homem enterrado nele estava coberto com lascas de folha de ouro em forma de línguas humanas.
Muitos acreditam que as verdadeiras línguas provavelmente foram removidas durante o processo de embalsamamento pelos antigos embalsamadores egípcios, que acreditavam que as joias permitiam que os mortos se comunicassem com Osíris, o senhor egípcio do submundo. Os antigos egípcios acreditavam que Osíris governava o submundo e julgava as almas dos espíritos que entravam. Por isso, eles pensavam que ter a capacidade de falar com esse Deus e pedir misericórdia ajudaria as pessoas a terem sucesso na vida após a morte. Essas descobertas oferecem pistas sobre as antigas crenças religiosas, e os arqueólogos esperam encontrar ainda mais tesouros enterrados nessas áreas nos próximos anos. Continuam suas escavações no sítio de Kisna, que existe há mais de 25 anos, com o objetivo de entender melhor esses artefatos desconhecidos. Número 9. A Cidade Dourada Perdida. Em 1922, o renomado arqueólogo inglês Howard Carter adentrou uma tumba selada na cidade de Tebas, no Egito. E o que ele descobriu lá dentro foi simplesmente sensacional: o antigo e mumificado governante egípcio, o jovem rei Tutancâmon. Mas essa não foi a única surpresa. Em setembro de 2020, uma equipe de arqueólogos começou escavações na região da Cisjordânia, próxima ao Vale dos Reis, a apenas 500 quilômetros ao sul da capital, Cairo. E em questão de semanas, eles desvendaram uma série de formações de tijolos de barro surgindo de todos os lados, delimitadas por uma distintiva parede em zigue-zague, com cerca de 9 pés de altura. Essas áreas foram identificadas como os restos de uma antiga cidade perdida, conhecida como Atom ou a Cidade Dourada Perdida. Embora o tamanho exato da cidade ainda não tenha sido determinado, sua antiguidade é inquestionável, graças aos hieróglifos presentes em diversos artefatos encontrados. Por exemplo, um navio contendo 2 galões de carne cozida estava escrito com o ano 37, durante o reinado de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos do Egito. Além disso, rituais e objetos relacionados ao faraó, como escaravelhos, amuletos, vasos, cerâmicas coloridas e rolos de tijolos de barro, bem como o selo real de Amenhotep III, foram descobertos pelos arqueólogos. Selena Ekron, uma arqueóloga que liderou a equipe de egiptologia da Universidade Americana no Cairo, identificou a Cidade Dourada Perdida como a versão egípcia de Pompeia, uma sofisticada cidade romana encontrada no sul da Itália. O projeto arquitetônico do sítio revela onde os trabalhadores provavelmente viveram, com uma padaria e estruturas de produção de metal e vidro associadas à administração. Até mesmo um cemitério com túmulos escavados na rocha foi descoberto. Ainda existem muitos segredos a serem revelados sobre essa cidade perdida, e os arqueólogos continuarão suas escavações para desvendar mais detalhes fascinantes sobre a vida nesse local tão antigo. Número 8. A Estátua de Diorito de Khafre. O Museu Egípcio no Cairo abriga uma vasta coleção de esculturas antigas em exposição pública, e uma das peças mais impressionantes é a Estátua de Khafre, também conhecida como Trono de Khafre. Essa estátua é esculpida em diorito, uma pedra extremamente valiosa, dura e escura. Em agosto de 1860, o renomado arqueólogo Mariette, primeira diretora do Serviço de Antiguidades Egípcias, encontrou a estátua enterrada em um poço cavado sob o chão do templo do Vale de Khafre. Ela foi registrada como o 14º objeto no catálogo geral do Museu do Cairo, mas sua importância vai muito além disso. Essa icônica estátua retrata o faraó Khafre, da 4ª dinastia, sentado em um trono com uma pata de leão. Khafre está no topo do trono, olhando para cima e além, como se estivesse transmitindo uma mensagem poderosa para todos que o observam. A representação do rei inclui um punho cerrado e uma mão aberta, simbolizando sua autoridade e generosidade. Ao redor do trono, encontramos a imagem de 2 divinos protetores, representados pelo cocar de Néfer, que é uma coroa sagrada, e o Mouraeus, a cobra que simboliza Vajid, a deusa protetora do Baixo Egito. Os lados do trono foram decorados com o símbolo Semitavi, que une o Alto e o Baixo Egito. Essas laterais contêm hieróglifos que delineiam os deveres do rei e as conexões políticas do Antigo Egito. Além disso, um falcão estende suas asas para abraçar as costas do trono, representando o deus Horus, outra divindade protetora frequentemente associada ao faraó. Essa estátua não apenas demonstra a habilidade artística dos antigos egípcios, mas também sua proeza técnica ao misturar idealismo e naturalismo em diversas pedras, como quartzito, calcário e cinza de vaca. A imagem de Khafre continua a influenciar a representação dos faraós até hoje, pois mostra a conexão única entre o governante e o divino.
Número 7. Em A Cova das Mãos Gigantes. Vamos voltar no tempo para a época em que os Ixos, um povo originário do norte de Canaã, controlavam parte do Egito e tinham sua capital em uma região conhecida hoje como Tel El-Daba. Há mais de 3.600 anos, durante o reinado do rei Quion, foram encontradas mãos gigantes enterradas na areia. Antes de 2011, não se sabia muito sobre essa prática, mas uma equipe de arqueólogos escavou o palácio de Quion e descobriu 16 esqueletos de mãos humanas enterradas em 4 poços, 2 dos quais estavam quebrados. As mãos direitas foram encontradas na entrada do palácio, levando a acreditar que eram algum tipo de presente oferecido ao rei ou a um subordinado em troca de ouro. As 2 últimas covas, localizadas no espaço exterior do palácio, continham as outras 14 mãos. O mais intrigante é que essas mãos gigantes não incluíam as mãos esquerdas, apenas as direitas foram cortadas e enterradas na areia. Manfred Beck, diretor de campo do projeto Sendis, explicou que cada poço com as mãos tinha um significado diferente. Essa foi a primeira evidência arqueológica da prática de amputação da mão direita, e muitos pesquisadores acreditam que vai contra o que sabemos sobre a escrita e arte egípcia antiga. Embora não se saiba ao certo quem começou essa tradição horrível, não há registros de que essa prática fosse encontrada na terra natal dos Ixos, no norte de Canaã. Talvez eles tenham adotado uma tradição egípcia ou talvez tenha origens em outro lugar. Alguns estudiosos agora estão olhando para a paleta da armadura egípcia, um objeto que remonta a cerca de 5.000 anos atrás, em busca de explicações sobre esse tratamento terrível de prisioneiros na antiguidade egípcia. Será que esse objeto revelará a origem do corte da mão direita? Número 6. Um rolo de papiro revelador de mistérios do passado. O papiro, esse pergaminho delicado que preserva a sabedoria antiga e a história. Em 2022, os arqueólogos egípcios de Saqqara encontraram mais uma relíquia incrível na mesma necrópole. Desta vez, não era um crânio embalsamado, mas um pergaminho descoberto dentro de uma tumba próxima à pirâmide de degraus do Egito mais antigo. Esse antigo pergaminho tem mais de 2.000 anos e inicialmente acreditava-se que tinha 29 pés de comprimento, mas acabou sendo medido com 52 pés de comprimento. Ele descreve um monumento escrito, a primeira descoberta desse tipo, encontrado enrolado em um sarcófago que pertencia a Emosi, cujo nome foi mencionado 260 vezes ao longo do documento massivo. Esse livro continha declarações e feitiços do livro faraônico dos mortos, além de representações de Osíris, o antigo deus egípcio do submundo. O livro dos mortos era um conjunto de textos funerários religiosos destinados a guiar os falecidos para o submundo, contendo encantamentos, orações, canções, e um roteiro das experiências que as almas dos mortos encontrariam em sua jornada. O pergaminho foi escrito em tintas pretas e vermelhas, em uma escrita cursiva usada pelos antigos egípcios. Ele continha 113 capítulos do Livro dos Mortos distribuídos em 150 colunas de tamanhos diferentes em várias linhas e colunas. Os capítulos foram escritos e organizados de forma coordenada, com especificações e locais específicos de escrita. Esse Livro dos Mortos já foi traduzido do hierático para o árabe e está em exibição no Museu Egípcio no Cairo. Incrível, não é mesmo? Número 5. O gigante Ramsés II. Imagine uma estátua colossal no coração do deserto, contemplando o esplendor monumental. O colosso de Ramsés, retratando o poderoso faraó da 19ª dinastia, descansou por mais de 130 anos nas ruínas da antiga Mênfis, na margem oeste do Nilo. E acreditem, essa estátua foi redescoberta em 2012 por uma expedição liderada por Ferrovia Dietrich, da Universidade de Leipzig. Durante a escavação, a equipe de arqueólogos internacionais descobriu que grande parte do complexo do templo da antiga Heliópolis, onde a estátua foi encontrada, foi destruída durante o período greco-romano. Não foi surpresa quando encontraram a estátua quebrada em 6 pedaços. Uma das estátuas tinha 26 pés de altura e foi esculpida em quartzito, uma pedra dura e única. Os pesquisadores foram capazes de encontrar o busto da estátua de Ramsés, bem como a parte inferior da cabeça. Embora não houvesse inscrições na estátua, inicialmente a identificaram como pertencente a Ramsés II, pois foi encontrada perto do portão de um templo dedicado a ele. Acredita-se que a estátua represente Ramsés, o Grande. Além disso, os pesquisadores descobriram mais partes superiores da estátua de Ramsés esculpidas em pedra calcária. Embora nem todas as partes tenham sido encontradas, espera-se que mais sejam descobertas para a restauração.
Durante a escavação, a equipe também encontrou uma seção de 31 polegadas de uma estátua em tamanho real feita de pedra calcária, que pertencia ao neto de Ramsés II, Seti II, o quinto faraó da 19ª dinastia do Egito. Número 4. Em filhotes de leão mumificados. Nas profundezas dos túmulos antigos, um segredo aguardava em múmias de filhotes de leão, imortalizadas em invólucros de linho. Em 2019, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível em Saqqara, um cemitério ao sul do Cairo. Eles encontraram um enorme esconderijo de artefatos antigos e animais mumificados, incluindo os raros restos de pelo menos 2 filhotes de leão. Além disso, descobriram estátuas que representavam uma variedade de animais, desde touros até um mangusto, um íbis e um falcão. Até crocodilos, cobras e besouros escaravelhos foram encontrados mumificados no local. Os pesquisadores utilizaram tomografias computadorizadas para identificar que 2 dos 5 gatos mumificados eram filhotes de leão, com base nos restos de seus ossos e em seus tamanhos. Os outros 3 gatos ainda não puderam ser identificados, mas os arqueólogos acreditam que, se forem um leopardo, uma leoa ou uma pantera, seriam únicos e talvez não estivessem totalmente crescidos no momento de sua morte. O propósito dessas múmias de felinos ainda é desconhecido. Acredita-se que possam ter sido divindades adoradas ou oferendas devocionais aos deuses. O mistério em torno delas continua a nos intrigar. Número 3. Em 40 múmias no deserto. Imagine, perdidas sob as areias movediças do tempo, emergem 40 múmias em uma descoberta surpreendente. Foi em 2019, através de uma missão conjunta com o Centro de Pesquisas Arqueológicas e Estudos da Universidade de Meia, que arqueólogos egípcios descobriram uma tumba contendo 40 múmias da Era Ptolomaica, datando de 3023 AC a 30 AC. Esses restos embalsamados foram encontrados a 260 km ao sul do Cairo, dentro de 4 câmaras funerárias de 9 metros de profundidade, no sítio arqueológico de Atum al-Gabel em Meia. As câmaras, cortadas da rocha, pertenciam a uma certa classe média familiar. Entre as múmias encontradas, havia 12 crianças, 6 animais e adultos, tanto homens quanto mulheres. Alguns foram envoltos em linho e decorados com escrita demótica, uma antiga escrita egípcia. Outros foram colocados em caixões de barro, papiros de cerâmica, sarcófagos de madeira e até mesmo caixas de múmias coloridas foram desenterradas. Incrível, não é mesmo? Número 2. A múmia gritante. Esse é um verdadeiro enigma assombroso. Encontrada no complexo do túmulo de El-Bahari, no Egito, a múmia do grito intrigou estudiosos e arqueólogos por muito tempo. A análise de DNA desse antigo cadáver egípcio preservado, com a boca aberta em um grito silencioso, sugere que ele pertence a Príncipe Entavari, filho do faraó Ramsés III. Príncipe Entavari conspirou para assassinar seu pai, como descrito no papiro da conspiração do Harém. Acredita-se que o exército da família do faraó, comandantes, servos, mulheres do harém e mágicos, todos estavam envolvidos no plano. Os conspiradores foram capturados e julgados, e Príncipe Entavari foi considerado culpado. A causa exata de sua morte ainda é controversa, mas ele não foi devidamente mumificado. Seus restos foram envoltos em pele de carneiro, uma prática funerária considerada impura e humilhante entre os antigos egípcios. Número 1. Em 59 múmias do período tardio. Essa é a primeira descoberta significativa desde a pandemia no Egito. Incríveis 59 sarcófagos de madeira foram encontrados no cemitério de Saqqara, um dos maiores sítios arqueológicos do Egito. Os sarcófagos estavam selados há mais de 2.500 anos, e os restos mumificados estavam envoltos em um pano de enterro com hieróglifos e inscrições. Essas múmias eram de sacerdotes, estadistas e indivíduos de alto nível social. Além disso, dezenas de estátuas foram encontradas, incluindo o deus Lotus Nefertem e o deus do Alta-Sokar. A escavação dos primeiros 13 sarcófagos revelou uma verdadeira riqueza de sepulturas, e a adição de mais 46 só aumentou a importância desse achado monumental. Acreditem, pesquisadores acreditam que há ainda mais múmias para serem encontradas. Então, fiquem ligados, porque essa história está longe de acabar. O que acharam dessas descobertas incríveis? Deixem seus comentários e teorias aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Muito obrigado pela companhia,
E nos vemos no próximo vídeo, trazendo mais mistérios fascinantes do passado. Até lá!